Por que Deus está deixando eu passar por essa luta? Por que Deus deixou o meu filho embora? Eu perdi o meu filho. Por que o meu filho está nas drogas? Por que Deus levou o meu pai? Por que Deus permitiu a minha empresa fechar? Por que Deus permitiu essa doença, essa enfermidade aparecer na minha vida? Por que eu estou passando por essa situação no meu casamento? Por que o meu marido não voltou para casa? Por que eu estou passando por tantas provas, aflições e dificuldades? Perceba uma coisa, eu e você temos sempre dentro de nós uma interrogação, um porquê quando estamos passando pela luta. Você já viu alguém perguntando por que ele foi abençoado? Você já viu alguém acordando de manhã e dizer, Deus, por que o Senhor permitiu eu acordar nessa manhã? Você já viu alguém colocando a mão no seu pulso, na tela, medindo assim, por que meu coração está batendo? Por que eu estou respirando? Por que o Senhor me permitiu conseguir pagar essa conta? Por que o Senhor me deixou mais um dia com vida e eu achei que eu não ia aguentar e eu estou até aqui? Essa pergunta não existe para quem está vivendo bênção. A pergunta do porquê é só para aqueles que estão passando provas. Perceba que o mesmo que está dentro de um velório, dizendo por que o Senhor levou esse meu parente querido, ele não está dentro de uma maternidade dizendo por que o meu neto, o meu filho, a minha filha nasceu perfeito. No mesmo momento que nós estamos duvidando da existência de Deus, há pessoas dentro de uma maternidade, num dia de festa, se alegrando, celebrando a vida. Na verdade, dentro de nós há uma incógnita, uma dúvida, porque de verdade nós não confiamos em Deus. Eu digo nós, esta palavra é para mim, para você e para cada um que ouvi-la. Todas as vezes que nós questionamos a Deus ou duvidamos da sua existência, é porque não foi feito segundo o que nós esperávamos. Sabe por que nós agimos assim? Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa nasce que viva 150 anos. A nossa vida está pautada em 150 anos. Eu estou aqui exagerando porque não é natural que todos vivam até 150 anos. Mas vamos colocar que fosse dessa forma. A nossa pergunta está porque não comprei, porque não adquiri, porque não consegui, porque o Senhor levou, o Senhor não curou, porque existe essa enfermidade. Escute uma coisa. Quantos cristãos, servos de Deus, morreram com doenças e que não foram curados? Quantos cristãos foram assaltados e morreram? Quantos cristãos de verdade padeceram? Você não conhece nenhum cristão que morreu, que sofreu, que está desempregado, que passa por lutas? Eu vou dizer para você, não é só os que a gente conhece. São aqueles que estão na Bíblia também. Pedro, Paulo, João, sua cabeça foi cortada e colocada numa bandeja. Homens que morreram porque pregaram o Evangelho. Homens que foram presos, como Paulo e Silas, porque pregavam a palavra. Foram para a cadeia, apanharam publicamente. Por quê? Você vê eles perguntando por quê? Não. A gente vê eles adorando a Deus dentro daquela cadeia. Por quê? Porque eles entenderam que a vida deles não é este período de 150 anos. Que a vida é curta só para quem vive na terra. Mas para quem mora no céu sabe, como 1 Coríntios 2,9 diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano. Ninguém pensou, ninguém jamais subiu do coração, ninguém jamais sonhou. É porque não é algo físico, não é algo que enxerga, não é algo natural que escuta. Os sentidos naturais não vão conseguir perceber, porque o que Deus reservou é algo muito maior. E o maior é a eternidade, é o espiritual, é o que não desfalece, é o que não estraga, é o que não passa. A Bíblia diz que tudo que nós enxergamos passará, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Acredite, talvez esse porquê é porque estamos firmados em 150 anos. Quando nos firmarmos na eternidade, vamos aprender a agradecer mais a Deus, a adorá-lo mais e dizer, Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, como Jesus o fez. Jesus não queria passar pela cruz, mas ele diz, se possível, porque eu sei que se não for, como não foi possível, eu vou passar por isso. Mas chegará um dia que eu vou estar na eternidade com meu Pai, te adorando e glorificando. E assim aconteceu com Jesus. O seu nome foi exaltado acima de todo nome. É assim que Deus vai fazer com aqueles que entendem o seu propósito, mesmo que esteja difícil. Você pode pedir, você pode orar, você pode chorar, você pode dizer, Pai, se possível afaste, mas se não, seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus, mesmo que não compreendamos, ela sempre será perfeita e agradável, ela sempre será exatamente o melhor para as nossas vidas. Tome posse desta palavra, nunca desanime, nunca.
Nunca desista e nunca se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus te abençoe e fique na paz.